Em Tensura nós temos um valor chamado valor de existência, que foi criado por Ciel e Rimuru para usar dentro do labirinto de Tempest originalmente. E esse valor meio que mensura o poder, habilidades, magículas, experiência no geral de uma pessoa, convertendo isso em números e gerando um valor para a existência dessa pessoa, desse ser, desse monstro. E Rimuru obviamente possuía um valor incrivelmente grande, porém depois que ele se tornou um dragão verdadeiro, o seu valor se tornou oculto, um segredo. Após absorver a energia e restos de 2 dragões verdadeiros, Ciel converteu esse poder em energia para refazer o corpo, sangue, células e energia do próprio Rimuru, o evoluindo para um verdadeiro dragão e um dos seres mais poderosos do universo. E enquanto antes o valor de existência do Rimuru era de 8 milhões e meio, com mais 2 milhões da sua espada, ele chegava ali nos 10 milhões, um pouco acima disso, mas com a sua evolução para dragão, rapidamente isso muda, porque não só isso aumentou o seu talento, como quebrou os limites que ele tinha, aumentando o potencial para o quão alto ele pode ir agora. Dessa forma, o valor de existência do Rimuru se tornou 173 milhões aproximadamente, o que é insanamente alto, o maior dos personagens de Tensura. Mas isso é mais ou menos apenas para se mostrar, já que o Rimuru basicamente possui energia infinita através do colapso de Lilidade. Então, se for para colocar de uma maneira real, Rimuru é uma existência que possui valores infinitos, porque ele tem energia infinita. Em Tensura, muito conteúdo é cortado, deixado de lado, você pode ter se esquecido e outros que ainda vão aparecer na obra, mas eu venho contar tudo isso para vocês. Afinal, assim como você, eu amo Tensura e me comprometo a fazer os melhores vídeos que eu posso para quem me assiste. Então não perde tempo e se junte à comunidade Grid para receber o melhor do mundo otaku. Em segundo lugar, Kaoru Yoshida é um homem de outro mundo que acabou se tornando um patissier e o dono de um café em Englésia chamado Café Kissaten. E mesmo não possuindo habilidades de combate ou sendo poderoso, ele ainda assim é muito conhecido e respeitado por todos por causa de suas habilidades culinárias que são top de linha. As sobremesas que ele faz são tão boas que conquistaram todos os tipos de pessoas ao redor do continente, até mesmo grandes pessoas como Yuki, Hinata, Eumésia. Eumésia que inclusive adora seus doces e tentou várias vezes o trazer para Sarion como seu patissier pessoal. Porém Yoshida sempre recusou quando ela o convidava, não importa quantas quantias de dinheiro absurdas oferecessem para ele ou poder tangível, político ou qualquer coisa, ele sempre recusava. O próprio Rimuru não é exceção, ele tentou recrutar Yoshida várias vezes no passado e sempre foi negado também. E foi somente graças a Shuna que Rimuru conseguiu finalmente convencer o homem a ir para Tempest, através não apenas de sua beleza incomparável e sorriso maravilhoso, mas da sua cozinha que não apenas é deliciosa, mas que ela coloca todo o seu coração para fazer os seus pratos. E então, tendo sido cativado por Shuna, Yoshida finalmente decidiu sair de Englésia. E no futuro, os dois seriam grandes parceiros de cozinha, até mesmo rivalizando sobre quem cria pratos diferentes. Em terceiro lugar, e falando em doces, sabia que o Geek Crimson gosta muito de comer bolos, e isso o deixa de bom humor? Não sendo muito diferente de Ramírez nessa parte, surpreendentemente os dois são bem parecidos. Outra coisa que ele gosta é de sua amizade próxima e rival com o Diablo, alguém que ele respeita muito por ter um poder parecido e rival com ele. Afinal, eles empataram muitas vezes durante essa longa vida de lutas que os dois tiveram. E após parar de batalhar com o Diablo no inferno e ir para o mundo material, Guy começou a lutar contra dragões, principalmente com Velzard, que é alguém com quem Guy já lutou muito mesmo, e foi comparável a ela, empatando várias vezes. Outro ser poderoso com quem Guy já lutou também foi Chloe, no caso Cronoa, já que a Manas assumiu o corpo da garota quando Guy atacou ela para testar o seu poder, onde ali ambos usariam uma habilidade chamada Parar o Tempo, que é uma das habilidades mais roubadas e cheats de Tensura, e Chloe inclusive aproveitaria para testar o poder de Guy também, e não só ser testada por ele. Acima disso tudo, o valor de existência de Guy é de 39 milhões,
poderes, sendo de acordo com o maníaco por batalhas que ele realmente é. Em quarto lugar, você sabia que Shuna e Yoshida são os únicos personagens que não são combatentes e foram reconhecidos pelo trio de demônios Testarossa, Carreira e Última? E isso é claro por causa de sua culinária. Sabemos que sim, Shuna pode lutar, mas ela realmente não é uma combatente. O foco dela não é ser orientada para o combate, ela não fica treinando arduamente para se tornar mais forte como os outros. Ela gosta de fazer outras coisas e tem muitos cargos de suporte. Então sim, embora a Shuna seja forte e possa lutar, ela escolhe não lutar e não é uma personagem combatente. Ela pode ser, mas ela não é combatente. Enquanto Yoshida é de fato apenas um suporte, sendo um cozinheiro. E são esses dois que têm o respeito de muitas pessoas que normalmente só levam força em consideração. E além disso, Shuna não foi a única coisa que motivou Yoshida a ir para Tempest, embora tenha sido o motivo principal. Rimuru ofereceu mais duas coisas para que ele aceitasse ir para a nação. Primeiramente, bebida. Yoshida é um grande fã do licor que Rimuru recriou do seu país aqui nesse mundo. E segundamente, Rimuru ofereceu fornecer ingredientes únicos que só ele poderia conseguir para o chefe, para que ele possa assim trabalhar em mais pratos diferentes e criar novas receitas, o que também foi um acordo muito bom para o Yoshida. Em quinto lugar, sabiam que Rimuru e Veldora, graças à ligação entre os dois, eles são imortais e indestrutíveis? Depois de devorar Veldora para o libertar de sua prisão infinita, ao libertar ele, Rimuru devoraria os restos que ficaram dentro do seu estômago, e então Rafael os analisaria, o que criou a habilidade final, Veldora, o Lorde da Tempestade. E essa habilidade ao lado do corredor de alma entre Veldora e Rimuru fez com que Rimuru meio que pudesse reconstruir a forma física do Veldora, enquanto restaura sua personalidade. Como nós já sabemos, quando um dragão verdadeiro morre, depois de algum tempo ele revive, só que sem parte de sua personalidade, muitas vezes se tornando pessoas completamente diferentes. Mas o Rimuru pode burlar isso e fazer com que Veldora possa nascer como ele mesmo, como ele sempre foi. Contanto que Rimuru esteja vivo, através da conexão entre os dois, Veldora sempre poderá voltar à vida sendo ele mesmo, sem se preocupar em perder sua personalidade. E igualmente, Veldora pode reviver o próprio Rimuru, sendo uma via de mão dupla. Ou seja, enquanto um viver, o outro é basicamente imortal e sempre poderá ser restaurado. Em sexto lugar, e eu já falei aqui no canal, que a Rain e a Misery servem ao Guy Crimson porque no passado elas desafiaram ele e perderam para o mesmo, sendo completamente finalizadas pelo Primordial Vermelho, e assim tendo que se submeter a ele, porque no mundo dos demônios, se você perde para alguém, você serve a essa pessoa. Porém, vocês sabiam que foi a Rain quem convenceu a Misery a ir desafiar o Road naquela época? Mal sabia a Misery que ao entrar na onda da Rain, ela acabaria servindo como empregada pelo resto de sua existência. Mas isso não é o fim do mundo, já que as duas parecem gostar bastante do Guy. Pelo menos hoje em dia, já que no passado elas pareciam não gostar muito dele, afinal elas queriam finalizar ele. Agora, quem eu sei que Rain não gosta é do Diablo, já que ela odeia a maneira como ele vive sua vida, sendo alguém livre que não se preocupa com mais nada além de si mesmo e dos seus próprios interesses. Além disso, ela tem ciúmes porque Diablo foi reconhecido como um igual a Guy. E é engraçado porque isso é um grande contraste entre ela e a Misery, porque enquanto ela é muito emocionada, emotiva, sentimental e gosta de fazer as coisas, expressa as coisas, a Misery é como se fosse uma boneca. Ela é muito calma e controlada, nunca deixa as coisas aparecerem na superfície. E talvez isso seja porque a Rain seria a primordial mais nova, tendo a personalidade mais juvenil, digamos assim. E isso também explicaria porque ela quis desafiar Guy Crimson no passado, apenas para perder miseravelmente. Em sétimo lugar, sabemos que Carreira adora usar magias nucleares, mas sabia que sua magia Aniquilação Abismal é a magia nuclear mais poderosa dentre as magias nucleares? Dependendo da maneira como ela é aplicada, ela tem poder suficiente para destruir um planeta inteiro, sem falar de cidades, nações, biomas e tudo mais. E é por causa das magias nucleares de Carreira e da maneira como ela usava contra Leon, hoje em dia ela é oficialmente banida de Eldorado. Carreira é a única demônio que não pode entrar na cidade dourada de Leon Cromwell, mesmo que hoje em dia ele seja meio que um aliado de Rimuru. E como se não bastasse apenas o Leon, Dagruel vê Carreira como mais perigosa e destrutiva que a própria Milin, mesmo que a Milin literalmente tenha o título de destruidora
destruidora, porque ela já quase destruiu o mundo uma vez, pra você ver como que a carreira alcançou o seu status. Porém, essa situação vira completamente quando o assunto é Guy Crimson. Ele aceita de braços abertos todos os desafios que a carreira faz contra ele, mas como ela não é páreo pra ele, ela sempre corre para não ser derrotada. Então, quando ela percebe que vai ser derrotada, ela foge o mais rápido possível, o que deixa o Guy bem pistola também. Em oitavo lugar, e a Rain também, como parte da equipe de Guy Crimson, é responsável por coletar informações quando necessário, muitas vezes agindo como repórter para se infiltrar em certos lugares, como no episódio do Diablo contra os Cruzados na guerra contra Farmos. Dentre os repórteres, tivemos uma mulher de cabelos azuis, que alguns pensaram que fosse Valgrind, mas era o anime colocando a Rain como referência ali. E a Rain, embora seja bem emotiva, juvenil e engraçada como primordial, ela ainda é uma primordial, ela ainda é muito antiga, então ela sabe fazer o trabalho de maneira apropriada, sendo muito boa em coletar informações e não tomar tarefas levianamente. Além disso, a Rain também é surpreendentemente muito boa na pintura, onde, como citei no vídeo passado, ela gosta bastante de fazer pinturas para o Rimuru, onde o Diablo andou comprando elas de maneira escondida ou as recebendo como suborno da própria Rain. Em nono lugar, você sabe por que a Elmésia tem medo de Diablo e dos outros primordiais? Como mostrado um pouco naquele episódio onde ela teve sua reunião com Rimuru e falou sobre como ele lidaria com Diablo. Ela estava alerta contra Diablo o tempo todo porque ela já sabia que ele era um demônio primordial, o Noir, um dos mais perigosos entre eles. A principal preocupação dela aqui era caso ele saísse do controle, fazendo o que quisesse e causando caos e destruição por aí. Por isso ela queria saber como que o Rimuru lidaria com essa situação caso acontecesse. Porém, Rimuru não sabia da identidade do Diablo e apenas disse que se chegasse a isso, ele mesmo pararia, até comentando como recentemente o demônio tem se comportado bem. E embora aqui a Elmésia tenha ficado um pouco mais tranquila, alguns volumes depois ela piraria ainda mais ao descobrir que mais 3 primordiais se juntaram ao time de Tempest. Agora, ela não tinha mais medo do Diablo sair do controle, ela tinha medo do imenso poder que todos esses demônios juntos tinham, sabendo que se Rimuru fosse de arrasta pra cima, o mundo estava destruído, afinal quem ia controlar 4 primordiais e um bando de nascidos da magia? Em décimo lugar, e falando sobre a rivalidade de Carreira e Leon que eu já citei anteriormente, sabiam que as coisas foram arquitetadas por outros primordiais? Basicamente, o continente onde Eldorado, a cidade do Leão fica, é território da Carreira, já que cada primordial tem meio que o seu próprio território. Guy Crimson no continente congelado, Carreira no continente sul, Última em Rubérios, Testarossa no oriente, e assim vai. Então o território onde o Leão fica, originalmente, é da Carreira. Além disso, no passado, como eu já falei anteriormente, Carreira criou um monstro bem poderoso que ia servir futuramente como a sua nave, como o seu receptáculo. Porém a Última armou para que Leão fosse e destruísse ele durante seus tempos como herói, o que fez Carreira guardar rancor contra o herói. E depois disso, o Leão foi para o continente sul construir Eldorado, e era o território de Carreira, e ele simplesmente entrou e construiu uma cidade lá, onde inclusive ele foi por sugestão da Rain, que fez isso de propósito para fazer o Leão sofrer um pouco. E então a Carreira, que já tinha rancor contra o Leão, começou a bombear seu país com suas magias nucleares diariamente, o provocando e o desafiando para lutas. E Leão, com o tempo também, começou a achar isso exaustivo, também guardando rancor da Carreira, o que o levou a achar ela extremamente irritante, tal qual Veldora é para Luminas. E falando em primordiais, em como a Rain é um pouquinho sapeca, nesse vídeo você pode conferir o dia em que Diablo humilhou a Rain e ainda ficou de frente para Guy Crimson. Então assiste aí que ficou insano e você vai gostar dele. Agora, eu fui.